Então, dando início aqui à nossa gravação da aula de Tira Dúvidas, tá? Então, a dúvida é a seguinte, se eu tenho uma certa linguagem regular e quero mostrar que ela é uma linguagem regular, tá? Você tem uma certa linguagem lá e você quer mostrar que aquela linguagem ela é regular. Por definição, uma linguagem é regular se o conjunto de cadeias que você tem existe algum autômato que vai aceitar elas, tudo bem? Só que é unicamente ela. O autômato só pode aceitar exatamente aquelas cadeias. Por exemplo, aqui eu dei um exemplo aqui, ó. Esse autômato aqui, ele é evidente que ele vai aceitar todas as cadeias, tá? Que tem 0 e 1, inclusive o epsilon, tá? Então ele vai aceitar essas cadeias que tem 0 e 1, tá? Aí se você pegar esse conjunto aqui do lado, né, ó, que basicamente é o seguinte, né? Você tem o 0 concatenado n vezes, depois você tem o 1 concatenado n vezes. Aí o n pode ser 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ou seja, é um número inteiro aqui simplesmente que ele não é negativo, ok? Ou seja, ele começa a partir do zero. Então, essa cadeia aqui, né, você percebe que todo esse conjunto aqui, ó, ele está contido, né, nas cadeias que são aceitas por esse autômato aqui. Aí você poderia, né, erroneamente dizer o seguinte, essa linguagem aqui, ela é regular, ou seja, é uma linguagem regular, pois você tem esse autômato aqui que reconhece todas as cadeias que estão aqui. Só que o problema é esse, entendeu? O autômato que você tem que mostrar só pode, né, pegar exatamente essas cadeias que estão nessa linguagem que você quer mostrar que é regular. Tá? Nesse caso aqui, só pegando esse autômato aqui e mostrando ele, esse autômato aqui ele reconhece todas as cadeias que estão aqui dentro. Mas ele reconhece mais cadeias, entendeu? Então simplesmente você não pode dizer que essa linguagem ela é irregular por conta disso, tá? E é evidente que essa linguagem aqui, ó, a gente vai ver depois que ela não é linguagem regular, tá? Ou seja, não existe autômato finito determinístico e nem finito não determinístico que vá aceitar unicamente, né, essas cadeias que você tem o 0 concatenado n vezes e o 1 concatenado n vezes depois, ok? Com esse n variando do 0, 1, 2, 3 até quanto você quiser, tá? Então, essa cadeia, essa linguagem aqui, ela não é regular, simplesmente assim, tá? Ela não é regular, tá? Então, você não pode tomar essa conclusão, não. Você tem que pegar um autômato que vá reconhecer somente aquelas cadeias lá daquela linguagem para você mostrar que ela é linguagem regular, ok? Então ele tem que reconhecer todas aquelas cadeias, ele não pode reconhecer mais não, tá? Mais nenhuma outra cadeia que não pertença àquela linguagem que você está querendo mostrar. Tudo bem, pessoal? E é evidente também que não pode deixar também de reconhecer nenhuma delas também não, ok? Ele tem que reconhecer cada uma delas e unicamente elas. Ok? Mais alguma Professor, dúvida? você Pode falou falar. que esse autômato aí da esquerda poderia ler epsilon, mas quando se trata de um AFND, né? AFD não pode Não, ler epsilon, né? a AFD ele pode ler epsilon sim, que é a nossa cadeia que tem comprimento vazio. Ele pode ler sim. Ele não pode ter transição epsilon, né? O meu AFD. Mas ele lê Transição, epsilon né? sim. É. No caso, a linguagem desse camarada aqui é exatamente ó, aquela que você tem ó, o 0, 1, asterisco, tá? E lembra que aqui nesse asterisco aqui, quando você aplica essa operação estrela, você tem o epsilon, tá? Então aqui seria um autômato para esse camarada aqui. Tudo Você bem? poderia revisar sobre outras propriedades aí do asterisco? Do asterisco não, né? Do asterisco e os outros.
Porque se eu não me engano são Basicamente tem 3 ou 4. asterisco e união, né? A união seria a união normal entre dois conjuntos e a concatenação é basicamente o que a gente está fazendo aqui, ó. Aqui não tem aquele símbolozinho de concatenação, mas seria evidente você concatenar uma cadeia com a outra, né? Então, se você tem um A união B, aqui você tem duas linguagens, né? A e B sendo linguagens, ok? Elas sendo linguagens regulares. Então, você tem que o A união B a gente já viu que é uma linguagem regular. É que o A concatenado com B eu deixei a dúvida, né, para saber se é uma linguagem regular. E o A asterisco, então B asterisco, será que ele é linguagem regular também? Então a gente vai ver isso nas próximas aulas. Isso aqui é correto, tá? Agora, como é que a gente mostra, né, que de fato vai ser uma linguagem regular? Aqui, você tem que a união seria o x, tal que o x pertence a A, e o x, ou o x pertence a B, né? Que não é I não, desculpa. Ou o x, deixa eu só apagar aqui, é ou, tá? Tem um ou aqui. Ou x pertence a B. O A concatenado com B, que seria o x concatenado com y, tal que o x pertence a A, e o x, não, e o y pertence a B. E esse asterisco aqui seria várias concatenações que você tem, né? Então, você pode concatenar o x1 com x2 até um certo xk, tal que esse k aqui, aí um pouco estranho aqui, que ele pode começar com 0, mas o 0 seria referente a você não pegar nenhum elemento. Aí, quando você não pega nenhum elemento, seria equivalente a você pegar o seu epsilon, entendeu? E o xi, né? Aqui no caso tem que pertencer ao A. Então o i ele é o 1, né? Até o k. Ok? Então basicamente essas aqui são as suas operações regulares, ok? O autômato tem que ser único para aquela linguagem regular? Não, na verdade você pode ter vários autômatos, né, que reconhecem a mesma linguagem regular. Tudo bem? Por exemplo, você pode ter um AFD e você pode ter um AFND. Como a gente já viu em algumas aulas, tá? Então você já sabe que não é único, ele não é único, tá? Você pode ter vários, tá? Principalmente quando é um pouco complicado a linguagem que você pega, né? Então às vezes você pode ter uma certa ideia para você construir que pode ser modificada, né? E pode te dar um resultado diferente, ou seja, um autômato diferente. Ok, mais alguma dúvida? Professor, com relação, você tem aquela tabela da transformação do AFND para o AFD? Tenho sim. Não sei Essa se aqui? é essa daí, que eu não entendi muito bem. Diga, você não entendeu Não, muito bem o quê? Como constrói ela ou como faz o quê? eu entendi assim, né, como constrói. Não entendi muito bem. Ah, você não entendeu como é que constrói, né? Uhum. A gente pode construir ela aqui de novo, se você quiser. Você simplesmente apaga aqui. Deixa eu apagar aqui. Porque, tipo, isso aí tá mostrando que você não precisa fazer todos os estados, né, possíveis. Exatamente. Você não precisa fazer todos os estados, não. É porque na nossa ideia inicial, a gente pegou todos os estados possíveis, né? Uhum. Só que aqui, esse jeito de você fazer essa construção, você só vai pegar os que você consegue alcançar. Ou seja, você não vai precisar diminuir o seu autômato depois, tá? Uhum. Então aqui como é que eu vou fazer, Vandeus, aqui? Então, o primeiro passo que eu vou pegar vai ser
o epsilon fechamento lá do meu inicial. Quem é o meu estado inicial aqui? Vai ser o que tem a seta. O que tem a seta é o 1. Aí quem é o epsilon fechamento de 1 aqui? Olha para cá. 1, 3. Aí por isso que você pega 1, 3. Ok? Então aqui você está simulando dois estados. Você está simulando o 1 e o 3. Então pega a linha do 1, pega a linha do 3. Quando você lê A, você está lendo esse conjunto vazio aqui para o 1 e esse conjunto unitário que só tem 1 para o 3. Ou seja, quando você faz a união dos dois, você vai ter o conjunto unitário que é 1. Ok? Uhum. Então você pega o epsilon fechamento de 1. E depois você faz a mesma coisa para o B. Ok? Então pega a linha 1, pega a linha 2. Você tem um conjunto unitário que tem um 2, tem o conjunto vazio aqui. Quando você faz a união dos dois, você só tem um 2. Então aqui você pega o epsilon fechamento de 2. Mas quem é o epsilon fechamento de 1? Está aqui em cima. Aí você bota aqui um 3 aqui. Que é exatamente a mesma coisa do epsilon fechamento de 1, tá? Então quem é o epsilon fechamento de 2 é exatamente esse camarada aqui. Que é o do que só tem um 2. Tá claro que o que foi que eu fiz? Tá entendendo. Ok, então eu fiz aqui, ó, já o desse aqui, você concorda? Porque é exatamente essa linha desse cara aqui, ó, que é um Sim, 3 sim. aqui, ó. Então a linha toda dele tá feita. Então eu vou fazer o quê? Eu vou fazer agora a linha do 2. Os dois. Então eu vou pegar o 2 aqui agora e vou fazer a mesma coisa. O 2 sozinho, você vai lá lendo A. Você tem um 2, 3. Quando ele lê B, você tem só o 3. Aí você vai pegar o quê? O epsilon fechamento do 2, 3 De dois, aqui três. pro 2 e depois o epsilon fechamento do Dos 3 três. sozinho. Quem é o epsilon fechamento do 2, 3? Você vem É a aqui e união, faz a né? união Dos dos dois. dois. Fica o 2, 3. Quem é o epsilon fechamento do 3? Só o Só ele. 3. Entendi. Você pega aqui o do 3. Ok? Então você já fez o do 2. Agora, aqui você vai ter que fazer dois novos estados. Você vai ter que fazer o do 2, 3 e do que só tem só o 3. E aí você continua. Entendeu? Se você for Sim. continuar, ó, a gente vai chegar lá naquela tabela que estava lá antes, ok? Aí o seu estado inicial, é evidente que vai ser esse aqui, né? E todo mundo que tiver o cara que aceita, aqui o cara que aceita no caso é o meu estado 1 aqui. Então, onde tiver um aqui, você vai colocar estrela. Tudo bem? Então aqui tinha outros conjuntos aqui, tal. Aí o que tiver um aqui dentro, ó, você bota estrela. Simplesmente assim. Ok? Então assim você constrói esse AFD aqui de modo mais, eu acho que é mais simples assim do que você fazer todos os conjuntos e você seguir aquela ideia pura lá de você simplesmente criar todas as configurações possíveis e depois você saindo fazendo aquelas transições, tá? Então faz assim que eu acredito que vai levar mais tempo, ok? Tá claro agora? Tá, entendi. Ok, tem mais alguma dúvida? Não, não. Só essa. Ok. Alguém tem mais alguma dúvida? Professor, eu tô olhando aqui a lista, aí eu queria saber se o senhor podia dar um caminho para resolver a questão 10. Diz assim, prove que se L1 e L2 são linguagens regulares, então L1 menos L2 é linguagem regular. Ok, aí basicamente você pega aquela ideia lá da união. Entendeu? Quando você faz a união entre dois autômatos, deixa eu só ver se eu boto aqui para vocês verem aqui essa lista, tá?
É a 10, né? Questão 10 da lista. Lista 1. Lista 1, tá. Deixa eu ver se eu boto aqui pra vocês aqui. A lista, né? Vou colocar a lista aqui pra vocês verem aqui. Ok, tá aqui a lista 1, tá? Então aqui seria a, a prova dessa questão 10 aqui. Então aqui, basicamente você vai ter duas linguagens, né? Que são regulares. Aí você quer provar que a subtração é uma linguagem regular. Então, a ideia é você simular os dois autômatos, né? Porque você tem L1 e L2 sendo linguagens regulares, tá? Aí tá, você vai simular os dois autômatos, ok? Então, você vai fazer como a gente fez lá na união. Aí, você vai ter os autômatos que são... os estados que aceitam lá no L1 e os estados que aceitam lá no L2. Aí, como é que você vai fazer lá na sua subtração, entendeu? Deixa eu ver se eu acho aqui. Qual foi a aula que eu fiz a união aqui dos dois? Acho que faz um tempo, né? Já que eu vi isso aqui. Pronto. Pronto, tá aqui. Deixa eu colocar aqui para vocês aqui. Então, quando a gente viu a união, a gente teve essa ideia aqui, não foi? Ó? Basicamente, a gente simulou, a gente criou, né? Esse camarada que está aqui embaixo, né? Então, esse aqui seria o da união. Só que, professor, eu não quero da união, não. Eu quero da subtração. Eu quero o A menos o B. Okay? Lá é L1 e L2, mas aqui você pode supor que você está com A menos o B. Ok? Então, o segredo aqui está nos estados de aceitação, porque aqui eu peguei esses três caras aqui, ó. Por quê? Porque você tinha ou o R1 ou então você tinha o T1 aqui, ok? Então esse aqui tem o T1, então eu botei ele para aceitar. Aqui você tem o R1, eu botei ele para aceitar. Aqui você tem o R1 e você tem o T1. Aí eu botei ele para aceitar, ok? Então eu quero que você fale para mim o seguinte: quais são os estados que vão aceitar aqui para que no final das contas ele só aceite o A menos o B? Seria esses estados que ou tem o R1 ou o T1, não tem os dois? Não, eu quero o A menos o B. Eu não quero Acho que aceitar nada que tenha um B, eu entendeu? acho que é só os estados que tem R1. Exatamente, são só os estados que têm R1. Eu não quero aceitar o B, ó. Tudo bem? Como eu não quero aceitar o B, então eu não posso aceitar nenhum estado que tenha T1. Simplesmente isso, ok? Então, esses dois estados aqui, ó, que você está colocando sendo de aceitação, você simplesmente tira eles, ok? Você não tira os estados, você tira, você deixa de aceitar, tudo bem? Então, o único estado que vai ser de aceitação vai ser somente esse cara que está aqui, ó. Que ele tem o R1, que é para aceitar o A, né? Porque para aceitar o A você tem que ter o seu R1, tá? E o outro estado que está simulando aqui, que é o T0, ele é o estado inicial. Então, você vai botar simplesmente para você aceitar lá. Então, lá na sua definição formal, né, na sua demonstração mais formal, a única diferença que você vai ter lá vai ser no F A menos B. Como é que você vai definir esse F A menos B aqui? Sendo que os outros eu acho que coloquei M, foi o QA, o QB, entendeu? Aí você tem o delta A, o delta B, aí você tem o FA, o FB, ok? Então aqui no caso o FA ele é igual ao que tem o R1, né?
E o FB aqui seria o que tem unicamente o T1. Tá? Então aqui quem vai ser o teu FA menos B? Como é que você definiria aqui para você pegar um autômato que é o MA menos o B? Seria o RT tal que. Aí você tem que falar aqui, né? O R ele tem que pertencer ao conjunto de estados que aceitam o A. Tudo bem? Obrigatoriamente, né? E o T, ele não pode ser um dos estados que o B aceita, ou seja, ele não pode pertencer ao seu FB. Okay? Então, essa questão 10, basicamente você faz ela, né, da mesma forma que a gente fez lá na união, tá? Então, basicamente aquilo tudo com a única diferença, né, de que você vai ter esse FA menos B aqui definido dessa forma aqui, tá? Basicamente todo o resto vai ser igual, tá? Definição lá da sua função de transição, ok? Do seu estado inicial, ok? Do seu conjunto de estados, tá? Vai ser exatamente o mesmo. Tá claro aqui? Você entendeu, Gabriel? Entendi sim, professor. Obrigado. Ok, mais alguma dúvida? Não? Mais nenhuma dúvida? Posso finalizar a aula, então? Já que ninguém tem mais nenhuma dúvida. Ok, o Henrique disse que por ele tudo bem. O Cícero também. Ok, então, os outros que ficaram calados, eu acredito também não tem nada dúvida. Se tivesse, pediriam para tirar, né? Ok, então, gente, então é isso, né? Então, estude bem lá para a prova, tá? Que vai ser na próxima aula, tá? É isso, fiquem todos com Deus, um forte abraço, que Deus abençoe cada um de vocês, tá? Beleza, até a próxima aula. Professor, qual vai ser o tempo da prova? 12 horas. 12 horas, né? Ok. Como tá lá no plano de aula. Professor, Diga. eu tenho só uma coisa que eu queria falar, mas que não é dúvida, eu deixei para falar agora no final. É que a prova do senhor era para ser hoje, só que ficou para a próxima semana para ter essa tira dúvida, né? Aí Não, acabou. a prova, na verdade a gente tá dando um shift, né? A gente tá devendo uma aula, entendeu? Aí Pronto. a gente deu um shift, só isso. É porque aí a prova de LFA caiu basicamente no mesmo dia e no mesmo horário da prova de redes. Mas aí eu tô pegando o horário da minha aula, entendeu? Se a prova de redes botou nesse horário aí, não é culpa minha não, entendeu? É porque ambas, tipo, a de redes tem 10 horas de duração e a sua 12. Aí, Exatamente. aí a de redes é até 10 da noite e a sua até as 3:30 da manhã, é isso? A minha é 12 horas, né? Pronto. Aí Exatamente. então, A ideia da minha prova não é que você fique 12 horas lá para fazer a prova, entendeu? Com 2 horas é para você conseguir fazer a sua prova. Aí as outras 10 horas que você vai utilizar vai ser para você gerar aquele PDF e mandar para o SIGA, entendeu? Não é para você ficar 12 horas sentado fazendo prova, não, tá? então não tem nada Não que o vai senhor ter possa esse fazer grau de dificuldade, não. não tem nada que o senhor possa fazer para dar uma ajudada não, né? Para quem tá pagando redes também. Ajudada? Não, eu não entendo nada de redes. Sinto muito.
Estudem, peçam, perguntem ao professor de vocês lá de redes, viu? Eu pensei que só ia dizer pra gente pedir perdão a Deus. Comecei a rir. Não, perdão a Deus não. Peçam lá pra ele tirar a dúvida de vocês lá, tá? Eu não sei de nada de redes, tá? Beleza, pessoal? Pois então é isso, tá? Até a nossa próxima aula aqui, tá? Então, próxima aula vai ser prova, então vai ser a nossa próxima aula de conteúdo, tá? Até lá, pessoal. Valeu!